noite para vocês. Deus abençoe a vida de cada um, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Vamos desligar o celular, por gentileza. Quem tiver com qualquer outra sintonia com o celular, e vamos orar a Deus e depois nos situar na aula de hoje. Vamos fechar os olhos e orar? Bendito Deus, eterno Pai, a Ti nós rendemos toda a honra, toda a glória e louvor. Nós agradecemos ao Senhor pela liberdade que temos de nos reunir como igreja. Agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para as nossas vidas. Eu clamo por iluminação do Teu Espírito Santo sobre a mente de cada um de nós, para que nós possamos estudar e compreender aquilo que é a proposta da Sua palavra às nossas vidas nessa noite. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, repensar e ressignificar, essa tem sido a nossa temática. Quero que você volte seus olhos à introdução da folha 1 que você recebeu, para que nós possamos juntos caminharmos na página 1 e depois você vai receber com o tempo a sua página 2. Na introdução nós temos que nos últimos meses nós temos repensado, ou seja, questionado o nosso modo de viver igreja. Será que está totalmente correta a maneira a qual nós vivemos igreja? Será que já está tudo pronto? Será que está acontecendo tudo como a palavra de Deus nos chama para vivermos? E já estamos também ressignificando aí algumas atitudes. Pelo pastor, naquilo que cabe a ele, enquanto pastor, eu já venho ressignificando algumas atitudes minhas. E a compreensão que cada um de nós vamos tendo. Né? É possível que você esteja compreendendo esse nosso repensar, e aí você vai ter duas atitudes: ressignificar na sua vida, ou mesmo tendo compreendido, viver uma dificuldade, ter uma barreira e não ressignificar nada, e querer continuar vivendo como veio vivendo a igreja até então. Essas duas possibilidades. Diante disso eu coloco esse lema, foi um dos pontos fortes da Reforma Protestante, que está aí na sua Cheves, página 1, que é o sola escritura, um dos pontos fortes. E o sola escritura, que vem do latim, que significa somente as escrituras sagradas, somente a palavra de Deus. E esse é um dos pontos fortes da Reforma Protestante, a qual você e eu, enquanto igreja hoje, somos frutos. Nós somos frutos da Reforma Protestante. E dentro desse sola escritura, ou somente as escrituras, é essa sola escritura revelada. O que é essa sola escritura revelada? Abra sua Bíblia no primeiro texto que nós temos para hoje, Deuteronômio 29. Nós vamos ler o verso 29. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. É importante que você acompanhe cada leitura bíblica, faça o máximo de anotações possíveis, tanto que você vai ver que eu deixei espaço entre um ponto e o outro aí na folha, não foi apenas para dar número de página, deixei espaço para você escrever mesmo, tá bom? Ficar à vontade, se não couber na frente, você escreve atrás aí, no verso da folha. O que é essa escritura revelada que deve reger a maneira qual a igreja caminha na face da terra, ou deve caminhar na face da terra? É a escritura revelada que nós temos conforme Deuteronômio 29, eu vou ler o verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há aquilo que é, sim, a palavra de Deus, a revelação de Deus, a mim e a você e a humanidade, para que vivamos igreja conforme a palavra de Deus nos convida para vivermos igreja. Então aquilo que é a palavra revelada de Gênesis a Apocalipse está aí para que eu e você a estudemos, a compreendemos e a obedecemos, para que nós possamos então viver segundo a palavra de Deus. A questão é que nem tudo na vida, na sua e na minha vida, nós vamos ter resposta. Por isso que eu e você vivemos com muitas indagações e não temos resposta e não teremos respostas. Mas aquilo que aprove a Deus revelar a você aqui nas Sagradas Escrituras, de Gênesis
a Apocalipse, Deus entendeu que é o suficiente para que eu e você conheçamos, obedeçamos e vivamos bem, vivamos em paz. E vivamos em paz. E dentro dessa perspectiva do verso 29, no início do versículo 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, é que aquilo que aprove a Deus se revelar a mim, a você e a toda a humanidade, porque é inconcebível eu e você entendermos Deus por completo. Eu e você somos seres humanos, nossa cabeça é falível, limitada. De uma maneira mais prática, o Criador é sempre além, sempre a mais do que a sua criatura. A criatura jamais vai entender o Criador no seu todo. E é nesse aspecto que eu e você estamos caminhando nesse repensar e ressignificar a igreja. E dentro dessa perspectiva de não conhecermos totalmente a Deus, nós vamos ouvir uma primeira canção, que vai ser projetada na mídia para nós, e eu quero que você preste bastante atenção nessa música. Não, eu quero que você não preste bastante atenção nessa música. Acabei de ser avisado que não vai baixar a música ali para nós. Então nós vamos continuar aqui no ponto 2. A despeito dessa palavra de Deus que foi revelada a mim e a você, que é o suficiente para que eu e você vivamos como igreja hoje. E a questão é, como eu e você temos vivido igreja hoje? De acordo com o achismo de um, de outro, de acordo com uma tradição histórica, ou de acordo com as Sagradas Escrituras? Nesse caso, as Sagradas Escrituras têm resposta o suficiente para que eu e você vivamos igreja mais próximo da vontade de Deus. Abra comigo no segundo texto que nós temos aí no ponto 2, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Esperar que todos abram para que nós possamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa, termina de ler comigo, obra, assim de que todo homem seja perfeito e habilitado para toda boa obra, inclusive como viver em igreja. A palavra de Deus é suficiente para que eu e você vivamos igreja. O aspecto é, quando no verso 14, o apóstolo Paulo, chamando a atenção de Timóteo, um de seus filhos na fé, quando ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O apóstolo Paulo sabe daquilo que está acontecendo em parte da igreja da época. O apóstolo Paulo sabe de pessoas que vivem mudando de ideia. O apóstolo Paulo sabe que o Timóteo está correndo risco de também deixar de crer no que ele queria, mudar de ideia e passar a crer em outras questões que outras pessoas estão falando. Quais são essas outras pessoas? Olha o verso 13: Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, quando a você, meu jovem, você que está como líder à frente de uma comunidade de fé, à frente de uma igreja, permanece na palavra, não muda por nada, paga o preço de se manter na palavra, naquilo que você foi inteirado. E aí Paulo fala, porque essa palavra, o verso 16, ela é inspirada por Deus, ela é suficiente para que você e a comunidade viva a igreja de acordo com a palavra de Deus. Porque eu e você ouvimos muitas vozes, e é importante que eu e você tenhamos firmeza na palavra de Deus. Eu dei um pit stop aqui na questão de não dar continuidade muito na história, no que se refere ao que nós iríamos olhar hoje, um pouco mais do templo e da basílica,
Porque como pastor a gente vem buscando ser sensível à crise de algumas pessoas, nessa mudança de pensamento, nesse repensar e ressignificar. E diante disso a gente precisa parar e dar uma lembrada do que mais tem que ter peso na sua mente. Se é o que outras vozes estão dizendo ou se é o que as Sagradas Escrituras estão dizendo. Se é viver igreja de acordo com uma tradição histórica, que às vezes não sabe nem por que vive igreja daquele jeito, ou se é de acordo com as Sagradas Escrituras. O outro texto, ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, chama a sua atenção a leitura desse texto. Paulo continua falando a esse jovem Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Leiam comigo a primeira linha: prega a palavra. Até aí. E aí ele fala: insta a tempo e fora de tempo, oportuno, prega a palavra. E ele continua: quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo assim, não se renda à massa, não se renda à maioria, não se intimide diante daqueles que estão trazendo outras ideias e outras falas. Prega a palavra. E o apóstolo Paulo fala isso numa época onde as pessoas viviam um comportamento meio que averso, e hoje parece que isso se repete. Olha o que diz o verso 3: pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Está falando das Escrituras. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Mais ou menos assim, a palavra de Deus está sendo pregada, mas parece que para alguns é suficiente, e aí as pessoas começam a correr atrás. E aí, o que você acha que é igreja? E o fulano de tal? O que você pensa que a gente tem que ver igreja? E o tio Google, e o tio YouTube, e esse site, e aquele pastor, e aquele bispo, e aquele... O que eles estão dizendo que é viver igreja? O ouvido fica meio que como comichão, coça. A gente quer ouvir de tudo e de todos um pouco, porque a palavra parece não bastar mais. A sã doutrina parece não bastar mais para alguns. Então tem que ouvir o que todo mundo está achando, o que todo mundo está pensando. E o apóstolo Paulo já fala disso para Timóteo. Pois haverá tempo, verso 13, em que não suportarão a sã doutrina. Olha o verso 4, que as pessoas faziam naquela época e eu vejo fazendo hoje. Pessoas que se cansam de ouvir a palavra, hoje acham que sabem tudo da palavra, e aí não quer se render a palavra. O que acontece? Verso 4: e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Aquelas pessoas chegam e falam: não acredito mais na Bíblia, não quero saber da Bíblia, não quero saber dessa palavra. Não, o negócio é o que o outro está pensando, não é só a Bíblia que tem o que dizer, outros também têm o que dizer. E aí a pessoa, quando ela vai por esse caminho, olha o resultado, final do verso 4: entregando-se às fábulas. Ele vai acreditar em história da carochinha. Se entrega às fábulas. Verso 5, Paulo chama a atenção de Timóteo: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nunca em toda a história da narrativa bíblica e do povo de Deus foi fácil pregar a palavra. Nunca. Quando eu digo fácil, eu estou falando de não ter acesso à Bíblia e de não estar debaixo de perseguição religiosa. Não é isso. Nunca foi fácil, segundo a narrativa bíblica, porque todas as vezes que a palavra de Deus, na maioria das vezes, melhor dizendo, que a palavra de Deus vinha ao povo de Deus, o Deus ficava rechaçado. Profetas eram mortos, profetas foram perseguidos, foram presos, açoitados, por causa da palavra. E você corre esse risco, talvez não de ser morto, perseguido, como os profetas foram, mas de ser chamado de ignorante, ou de ser chamado daquele que não sabe de nada, talvez pelos seus familiares, talvez por gente com quem você trabalha, talvez por gente com quem você estuda, vizinhança. Você vai ouvir isso, mas fica tranquilo, isso aí é pouco diante do que os servos de Deus, os profetas passaram no passado. Prega a palavra.
importa o que fulano e ciclano diz o que é ser igreja, da tradição. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E aí tem um preço para se pagar. Repensando, continuando aí na página 1. Repensando, aqui, aquele momento mais ou menos assim, ping-pong, pergunta, responde. Vamos parar um pouquinho aqui diante do que a gente viu até agora. Se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então o Salmo 122, de 1 a 4, abram lá no Salmo 122, de 1 a 4. Eu pedi para o Arthur ir se posicionando ali no teclado, que ele vai nos ajudar nos exercícios de hoje. Salmo 122, versos 1 a 4. São 4 versículos apenas, mesmo assentados, para você despertar um pouco mais. Vamos ler juntos, todos bem audível, com bastante atenção, ok? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída, cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Palavra de Deus, Salmo 122, verso 1 a 4. Ok? Legal. Arthur, vamos lá. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, levado pelo amor do nosso Salvador, para estudar o livro do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, levado pelo amor do nosso Salvador, para estudar o livro do Senhor. Quem cantou esse cântico aqui na infância, na adolescência e na mocidade? Parece que eu estou dando um tiro no pé cantar esse cântico com vocês hoje. Mas propositalmente eu estou fazendo esse exercício, para que você entendamos um pouco o que aconteceu comigo, com você, na história da vivência. O que acontece ainda hoje diante daquilo que nós cantamos. E por que quando a gente fala que, irmãos, é hora de nós repensarmos igreja, será que a gente vive a igreja do jeito que ela é? Será que o prédio, a casa, como o Salmo 122 trata o templo em Jerusalém, hoje, será que dá para a gente cantar o Salmo 122 dizendo que nós vamos à casa do Senhor, e no dia do Senhor, cantar esse tipo de cântico, fazer a leitura do Salmo 122, sem contextualizar a sua narrativa, sem entender o momento daquele salmo, e sem entender o nosso momento hoje? Isso vai fazer com que eu e você vivamos igreja hoje bem distante daquilo que a palavra de Deus tem como propósito para você e para mim. Cantar esse tipo de cântico, e nós vamos entender como que isso acontece na nossa mente daqui a pouquinho, é continuar entrando num lugar como esse aqui, entendendo que esse lugar é a casa do Senhor, porque o Salmo 122 diz isso, e que hoje, domingo, é de fato o dia do Senhor, porque o Salmo 22 não diz. Aliás, a Bíblia em lugar nenhum diz que domingo é dia do Senhor. Mas a tradição histórica diz, a partir de Constantino. E as instituições foram santificando o dia. A Bíblia tem mais, vamos dizer assim, se podemos dizer, base narrativa
para dizer do sábado como dia do Senhor. Nós entendemos que nem o sábado é, mas foi. Mas cantar esse tipo de cântico fica mexendo com a nossa crença, a nossa maneira, e é por isso que a gente tem dificuldade de ressignificar às vezes. Porque a canção fala muito alto na nossa mente, na nossa alma. O outro cântico, Salmo 84, verso 1 a 10, talvez alguns aqui conheçam, se não a maioria. Conta pra gente, Arthur, com a menção. Salmo 84, verso 1 a 10. A gente vai tentar cantar esse cântico. Pode ir abrindo a sua Bíblia enquanto o Arthur está tocando ali. Depois nós vamos ler Salmo 84, verso 1 a 10. Ouça a leitura que eu vou fazer bem de flash. O Arthur vai continuar tocando, baixinho, mas pode continuar tocando, Arthur. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso, e contempla o rosto pelo ungido. Todos lendo o verso 10 agora. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Palavra de Deus, Salmo 84, inegável palavra de Deus. Pode soltar a letra para nós cantarmos. Vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Estamos cantando o Salmo 84. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, quem vê e Deus vê. Eu encontrei teus altares, Senhor, quem vê e Deus vê. Tá bom até aí. A canção é bonita, né? Estou dizendo o pastor cantando, não. A canção é bonita, né? A melodia tocada, ela mexe, a nossa alma mexe. E outra, nós estamos cantando base bíblica, estamos cantando o Salmo 84. E aí fica difícil, quando canta-se um salmo desse, e aí vem o pastor da igreja de Santa Coab e fala para nós que o átrio não existe mais no prédio, que a casa de Deus não existe mais. E o Salmo 84 fala com amáveis são os teus tabernáculos. E aí o Salmo 84 também fala que, verso 10, em especial quero destacar: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Bate pronto, rápido, aqui que a gente já estudou. Onde está ou estava o átrio na época de tabernáculo e templo? Quem se lembra que a gente já estudou? O que era o átrio? Que eu não me forco no pé de alface agora, desesperado. Que era o átrio? Templo de Salomão. O átrio não é nem o santo dos santos e nem o santíssimo lugar onde ficava o sacerdote, porque só entrava o sacerdote lá. O átrio é o pátio externo, na época do Salomão e do Zorobabel, porque com Herodes esse átrio, o pátio externo, vai ser fatiado em pátio das mulheres, pátio dos homens e pátio dos gentios. O átrio é um lugar externo. Agora, será que
hoje eu posso cantar o verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Por que um dia? Porque é aquela peregrinação de uma vez por ano, onde judeu de todo canto da terra ia para Jerusalém, ia ao templo para oferecer o sacrifício. E como ele não podia entrar no Santo dos Santos, nem no Santíssimo Lugar, ele ficava no átrio, o máximo ele ficava. E ele fala, para mim vale mais um dia no teu átrio, esse dia como que eu tenho aqui. E aí ele continua falando assim, lá no verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Continue lendo comigo. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Sabe quais são as tendas da perversidade? Quem prestou atenção no desenho que você recebeu de presente na aula do domingo passado, principalmente do tabernáculo, porque a realidade aqui ainda é tabernáculo. Você lembra que em volta do tabernáculo estava todo o acampamento do povo de Israel, aquele monte de tenda, lembra dessa foto? Nessa tenda, onde habitavam os milhares de israelitas, ali acontecia perversidade, ali acontecia pecado, porque todo mundo pecava, ali acontecia coisa errada. Então esse cântico do Salmo 84, verso 10, quando ele diz, olha, Deus, eu vivo o ano inteiro na minha casa, na minha tenda, na minha barraquinha, no meu tolo, e às vezes eu vivo perversidades, eu peco, eu erro, mas eu prefiro esse um dia, as portas da tua casa. Ele já está falando, você não precisa ser nem no átrio mais, do lado de fora, no portão, as portas, aqui está bom para mim. Eu sinceramente não quero cantar o Salmo 84, 10, porque hoje eu não quero ficar nem na porta, nem no átrio, porque em Cristo Jesus eu fui colocado lá no Santíssimo Lugar. Você quer a porta, você quer ficar no átrio, escolha sua. Quando eu digo que a escolha é sua, é a escolha numa questão de consciência, de intimidade, de vida com Deus. Quando eu digo que eu ainda me contento em ficar na porta, é que eu me contento com o sacerdote indo levar o sacrifício no meu lugar. Quando eu me contento em ficar no átrio, é que depois que eu entreguei o sacrifício na mão do sacerdote, eu me contento em ficar olhando o sacerdote entrar no Santo dos Santos, depois eu subo o sacerdote no Santíssimo Lugar e nem vejo, porque está fechado. E hoje, nos dias de hoje, eu me contento em ser um crente comum e que o sacerdote, pastor, que o sacerdote, grupo da música, os levitas, que eles atraiam Deus até nós na hora do culto, que eles tragam a presença de Deus e aí vamos ser abençoados. Por isso que eu falo que a escolha é sua. Eu prefiro estar no átrio do Senhor, não no átrio, só na intimidade, melhor dizendo, né? Santíssimo lugar. Santíssimo lugar. O Salmo 84 é palavra de Deus, no seu devido contexto para o qual serviu, e o que ele aponta para a minha vida e para a sua vida enquanto igreja do Senhor hoje. Naquela época foi desse jeito, mas apontava para Cristo. E hoje, eu não preciso ficar com inveja do pardal que encontrou o ninho para si, né? Porque um dos salmistas aqui, filhos de Corá, ele estava à porta do tabernáculo, olhando ali o pardal que fez ninho em uma das colunas na entrada. E ele distraía, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever essa narrativa do Salmo 84, está vendo o povo chegando, tudo quanto é canto da terra, falando, esse povo está chegando aqui, alguns chegam à porta da casa, outros no máximo no átrio, é até aqui que eles chegam. E aí ele olha para uma daquelas pilastras que sustenta ali no tabernáculo, e ele fala, nossa, que inveja santa daquele pardal, porque o pardal chegou até onde nenhum de nós conseguimos chegar. Essa é a linguagem poética do texto. Porque o passarinho ele fez ninho ali. E eu tenho que vir aqui uma vez por ano. Não, eu não tenho inveja de pardal, de passarinho nenhum. Porque eu não preciso mais me locomover para uma determinada geografia, para um determinado espaço, ainda tido por alguns como sagrado, para eu ter intimidade com Deus. Porque eu sou escolhido pelo próprio Deus, habitação. Eu sou o tabernáculo. Você é o tabernáculo. Você é a habitação. Mas nós vivemos essa realidade das canções. Eu peço que você volte seus olhos aí no final da página 1. Você vai começar a receber agora a página 2, mas não é para você ficar olhando a página 2 agora. Presta atenção no final da página 1.
Pastor, por que o senhor cantou o Salmo 122 e 84? Se isso foi o seu tempo, mas não é mais para hoje. Para que você entenda o que acontece na cabeça do crente, na cabeça do ser humano em geral, mas essa temática de viver igreja, em especial na cabeça do crente. Essa observação no final da página 1. Neste caso, que caso? Esse caso de cantar, a musicalidade do ensino. Neste caso, eu vou pedir para você ler comigo, vai, todos juntos. Neste caso, ocorre o que se chama na neuroeducação de educação emocional, quando há um transmitir de conteúdo atrelado ao uso das emoções, daí a importância da ludicidade / empatia. Pastor, estou na igreja, presta atenção que eu vou falar, tá? Vou aplicar aqui. Pastor, a gente está na igreja, escola bíblica dominical. Se eu quiser saber de neuroeducação, eu vou para a Unesp. Se eu quiser saber de neuroeducação, eu vou para o Oeste. Se eu quiser saber de neuroeducação, eu vou fazer pedagogia, vou fazer um mestrado, um pós, um doutorado. Por que algumas pessoas pensam assim? Eu estou dizendo que você pensa assim, espero que não. Porque algumas pessoas ainda dicotomizam. Hoje é dia de eu ir no espaço sagrado para ouvir falar de Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, cantar, sentir emoção, ficar feliz, ouvir uma palavra, voltar para casa. Eu não estou indo lá para... Não tem nada a ver com o negócio de neuroeducação. Por que isso? Quem aqui já teve aquele professor chato? Levanta a mão. Que tipo de nota você tirava na disciplina desse professor chato? Quem aqui tem um professor chato hoje lá na escola? Isso se chama empatia. O professor xarope, o professor chato, o professor que não entende a cabeça do aluno dele, que também não é apenas uma mente dicotomizada da alma, das emoções, e ele não consegue ter uma empatia com esse aluno, dificilmente esse aluno vai bem na disciplina dele, a não ser se for por muita obrigação. Por isso que tem aluno que vai péssimo em algumas disciplinas, não é só porque ele é vagabundo, não quer estudar, porque tem vezes que é vagabundo, não quer estudar, né? Mas tem aquele que estuda, ele vai bem na maioria das matérias, mas naquela ele não vai. Por que será? Não, porque é mais difícil para ele. Não, porque diz que na linha ele é mais exata do que humanas. Então em humanas ele vai bem, em exata ele vai péssimo. Aí a conversa acabou de dormir. A questão é, por que ali? A questão da empatia. A questão da empatia. Quando você gosta do professor, e quando o professor trabalha com ludicidade, com questão de concreto, ele é legal, e ele vivencia a sala de aula, o aluno vai ter mais facilidade de gostar da matéria, de entender a matéria e aprender a matéria. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que funciona a cabecinha do ser humano. Já há várias teses no campo da neuroeducação defendendo a questão da educação emocional. Eu já li e estudei sobre um professor que ele é professor de história. Ele entra na sala de aula com o violão. Ele não entra sem o violão na sala de aula dele. Ele dá aula de história. A matéria de história dele é resumida e musicalizada. Os alunos dele vão beleza. Já é muito discutido e muito defendido, já comprovado essa questão dessa empatia, não só do professor, mas de uma educação emocional, onde é necessário existir esse ambiente. E essa provocação por parte do professor com os alunos na emoção, não na manipulação. Saber o que ajuda. Nós vamos projetar algo aqui para você olhar, e aqui nós temos a questão da neuroeducação e educação emocional. Né? Você tem ali a pauta das músicas. Arthur, deixa eu ser de castigo, pode descer, desculpa, vem cá para você ver também, para você aprender como que você é usado por Deus também nessa área. Então, quando nós cantamos, agora eu vou aplicar, quando nós cantamos durante muitos anos, vamos à manutenção dos teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma tem sede. Ou então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, está ocorrendo uma ingerência no nosso cérebro com muito mais
força e muito mais poder, presta atenção, do que eu, enquanto pastor, ou qualquer outro pastor, e qualquer outro professor, chegar aqui e falar assim para você: abre a Bíblia no Salmo 122, Salmo 31. Leu comigo? Ele, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar quando vamos à casa do Senhor, que a casa do Senhor é prédio e tal. Puf, acabou. O pastor pode ter feito jejum de ponta cabeça, de 40 dias, de uma semana. Mas entre ele, o que ele está pregando, ou o professor de escola dominical, entre o que ele está falando, ou qualquer professor de qualquer área, entre o que ele está falando e o que alguém está tocando, cantando, musicalizado, chega nos meus ouvidos e vai para o nosso cérebro, o que vai ser melhor recebido e melhor assimilado é o que foi musicalizado. Próximo slide, por favor. Aqui está não, está bem miúdo. Ah, melhorou. Aqui tem aquele lance lá do você abrir a tela também, que bacana. Só para entender um pouquinho, né? A questão do nosso cérebro, ele é complexo, uma bênção, uma maravilha. Agora para, por favor, senão não leio, vai atacar meu labirinto aqui. Segura um pouquinho. Nós temos ali do lado esquerdo superior o córtex sensorial, que é uma reação tátil a tocar no instrumento e a dançar. Né? Por que vocês acham que o Arthur consegue tocar a bateria? Teve uma época que eu tocava bateria, e às vezes eu tocava bateria com o André no colo, quando ele era novinho. Quem é mais antigo? Aqui acho que não tem esse povo da antiga, não. Tem gente antiga aqui, já levantaram a mão. Mas como é que você consegue tocar bateria, cantar, dirigir os cânticos e segurar o André no colo? Aí na época eu falava: é misericórdia de Deus. E aí depois Deus explica para mim: a misericórdia minha porque eu fiz o teu cérebro desse jeito. O cérebro de todo mundo, na verdade, que a gente vai e desenvolve. Então você consegue sincronizar, ter um ritmo, um andamento e fazer. Aí você tem ali o córtex, motor, movimento, bater o pé, dançar, tocar no instrumento. E aqui embaixo, córtex visual. Agora pode mudar a tela, por favor. Aí. Córtex visual, leitura de música, observação dos movimentos de um executante, incluindo a do próprio. Cerebelo, que é essa parte amarelinha aqui, ou então mostarda, aqui embaixo. Movimentos como bater o pé, dançar e tocar no instrumento, também envolvidos nas reações emocionais da música. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas não é por maldade não, tá? Você sabe que tem gente que consegue desafinar até batendo palma, né? A música está no mandamento, a pessoa está batendo palma em outra. Não é que ele não tem cerebelo, ele tem sim o cerebelo. Só tem que dar uma melhoradinha ali. Ele tem o cerebelo, mas ele consegue fazer. Aí vem o córtex auditivo, as primeiras etapas da audição dos sons, a percepção e a análise dos tons. A pessoa consegue discernir, está alto, está baixo, agora quem mais trabalha com música, está uma tonalidade muito alta, uma tonalidade baixa, está grave, está agudo, está médio. Aí nós vamos para o córtex pré-frontal, aqui, o último à direita, criação de expectativas. Vou repetir: criação de expectativas, violação e satisfação das expectativas, principalmente nesse pedacinho de livro. Com uma música bem tocada, bem cantada, você bota o que você quiser na cabeça do ser humano. Você põe o que você quiser na cabeça dele. Uma música bem tocada e bem cantada. Você coloca o que você quiser na cabeça do ser humano. A não ser que você vai usar algum tipo de música, que a gente tem um termo técnico na parte de musicoterapia que chama amusia. O que é? A pessoa não gosta de determinado estilo de música. Por isso tem gente que às vezes você fala: não, a pessoa ouviu aquela música assim, mas é um estilo que ela odeia. Então ela já vai ela já vai estar refratária a esse tipo de música. Não vai pegar legal na cabeça dela. Por isso que gosto é igual nariz, né? Tem gente que gosta de forró, tem gente que gosta de pop, tem gente que gosta de MPB, né? Tem gente que gosta é igual nariz. Então, conforme o gosto da pessoa, ela vai receber melhor aquilo lá. Só vai dar ruim, vai dar azar se você escolher uma música que a maioria do auditório não tem nada a ver com ela, não gosta, odeia aquele estilo. Aí você perdeu a freguesia, como diz o outro. Então, quando eu e você cantamos Salmo 122, Salmo 84 e qualquer outro cântico, ele tem esse poder de falar fortemente a nossa mente, a nossa alma,
E a gente passa a ter comportamentos por causa disso. A gente toma decisões com base nisso. Com base nisso. E nesse aspecto é que eu quero que você continue comigo aí na página 2 de 2. Essa importância não apenas da música enquanto uma das artes, mas as demais artes da sociedade e umas artes que tem a ver também, que foi bastante usado na igreja e em parte algumas foram deixadas. Por exemplo, a arte dos vitrais. Eu estou na página 2. Então eu coloquei um vitral aqui. Se der para dar aquela focada de novo para aumentar a cena, a importância e influência das artes na religião. Vitrais das suas multicores, formas concretas, retratando as histórias bíblicas. Quando que surgem na igreja essa questão dos vitrais? Lá na época, depois da Basílica, quando Teodósio constrói os templos, e vai caminhando-se a igreja para a época medieval e tudo mais, uma grande parte das pessoas eram analfabetas, elas não sabiam ler, e aí foi pedido pelas lideranças da igreja da época que se fizesse vitrais, que retratassem nas paredes, no caso aqui se o nosso vitrô fosse desse tipo de vitrais, retrate nos vitrais a história bíblica, para que quando os analfabetos adentrarem o templo da igreja da época, eles, enquanto não conseguem ler ou acompanhar, não entendem muito bem, eles possam olhar para os vitrais e entender, por exemplo, ali que aquele cordeiro significa o que o Antigo Testamento falava de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que viria morrer na cruz. Claro, isso resumido ali no vitral, para a gente. Agora, a pessoa não apenas olhou o vitral, mas aquelas cores, eu não vou perder muito tempo aqui agora nessa questão da minha educação só de cores, aquelas cores ali, elas também estão ajudando a pessoa a gravar isso, essa mensagem do Cordeiro que simbolizou Cristo, da cruz, onde ele morre pelos meus e os seus pecados. O próximo nós temos a questão de teatro, dança, cinema, na diversidade das cenas movimentadas. Pastor, tem como ter cena parada? Tem um vitral, uma cena parada. Mas a questão do movimento, o corpo, o movimento, o teatro, o cinema. Você assiste um filme e você vê um ato de uma pessoa. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos lembrar a cena do bom samaritano, ok? Alguém aqui vai levantar e vai ler a narrativa do bom samaritano, não agora, estou fazendo de conta. Ela vai ler a parábola do bom samaritano e você vai dizer assim para as pessoas: olha, passou ali o levita, passou o sacerdote e ninguém socorreu aquele coitado que foi assaltado, está judiado, apanhou, sofrido, moribundo, mas passou o samaritano e ele parou, desceu do carro, ou sei lá que ele estava montado, pegou o doente, colocou no seu veículo de 4 patas, levou até uma estrebaria e mandou cuidar dele. Levou até a estrebaria, levou até uma hotelaria e mandou cuidar dele. Você entendeu o que eu falei? Entendeu? Agora imagina, entrando aqui uma questão da arte, um teatro, ou uma cena, um cinema, onde vêm as pessoas, ou as personagens, e aparece o cara apanhando, caindo no chão, aparece o sacerdote passando com as vestimentas dele, aparece o levita passando com as vestimentas dele, olhando e nem aí depois passa o samaritano, e para, e pega o camarada e leva. Essa cena você vai gravar? Vai. Pastor, por que o senhor está colocando isso para a gente hoje? Porque a igreja, ela teve o seu momento onde ela usou muito mais as artes do que ela usa hoje. E algumas, quando tentam trazer a arte hoje, por falta de estudo de conhecimento, traz uma arte deturpada, traz uma arte bagunçada. E quando que isso acontece? Quando tem a reforma protestante no século XVI, que a igreja decide romper com tudo aquilo que tem cara de catolicismo. Por quê? Porque nós rompemos com o catolicismo. Mas rompemos em que aspecto? Rompemos na questão das indulgências, ok? Não tem que pagar pela salvação. A salvação é apenas pela graça, pela fé em Cristo Jesus, conforme diz Efésios, conforme diz o Evangelho de João. Ok, temos base para isso.
Somente a Deus glória, ok. A Deus é o único, não há outro Deus e ninguém é para ser adorado a não ser de Deus. Então vamos romper com isso. Somente Cristo, né? Só Ele é o caminho, não tem santos, não tem outros intercessores a não ser Cristo, ok? Estamos rompendo bacana com isso. O sacerdócio universal de todos os crentes mais ou menos, na questão de diferenciar do sacerdócio antigo. Mas uma outra coisa foi, para nós não parecermos nada com o catolicismo, sem vitrais. Aí pararam com os vitrais. Aí você vai dizer assim, não pastor, mas tem algumas igrejas que ainda mantêm os vitrais. Sim, conseguiram manter os vitrais com muita luta e muito custo. Teve que bater de frente com muita gente ignorante, que não compreendia a riqueza desses vitrais. Porque tem cara de catolicismo. É óbvio que aqueles vitrais que estão ali mostrando os apóstolos enquanto homens beatificados, ou seja, santos, que são intercessores, aquele vitral que mostra Maria como intercessora até Deus, é óbvio, esse tipo de vitral não convém. Mas as outras narrativas bíblicas, as quais nós cremos, por que não? Se isso é arte, e se isso fala, mas a igreja tem nada a ver com arte, a igreja é um negócio de Deus, de Bíblia, de salvação, de santificação. Quem quer saber de arte, vai para o teatro. Antes fosse, né? Quem quer saber de arte, vai para o museu. Antes fosse. Quem quer saber de arte, vai para o Sesc. Antes fosse. A igreja, ela, na sua reforma, ela foi abrindo mão e jogando fora muita coisa preciosa, muita coisa boa. Muita coisa boa. E a gente acabou perdendo com isso. Uma outra questão, os ritos, né? A última seta aí, os ritos, que são os sacramentos e a liturgia e símbolos. Hoje nós temos essa cruz aqui no púlpito por uma consciência pastoral. Eu tenho base bíblica para ter essa cruz aqui. Mas quando ela foi colocada alguns anos atrás, você pensa que não teve gente que olhou meio torto assim, que negócio de cruz é assim, negócio de catolicismo, né? Não vem ao caso, né? Graças a Deus algumas igrejas foram abrir entendendo que a cruz é o maior símbolo do cristianismo. Porque quando eu olho para ela, eu lembro que quem deveria ter ido para ela 2000 anos atrás era eu, não Cristo. Mas Cristo foi por mim. Então é um simbolismo. Mas muitos simbolismos foram tirados. As esculturas foram tiradas. Pinturas foram tiradas. E aí eu coloco para você e eu aqui para repensarmos novamente. Repensando a frase. Olha só. Essa frase que eu tenho ouvido bastante aqui entre nós, eu até concordo, tá? Concordo com o seu pensamento até esse momento da nossa aula. Eu espero que você mude isso, que é natural você pensar assim. Repensando a frase, leiam comigo, por favor. Os mais antigos da igreja sofrem mais. Os mais novos, nem tanto. Bom, aí eu coloquei, será? Eu já respondo, só que não. Talvez você pense e diga assim, pastor, os mais antigos da igreja, quem cantou Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Quem cantou o Salmo 84, com amáveis são os seus tabernáculos? Quem foi na escola dominical e viu aquela casinha em forma de prédio de igreja, né, e vestiu roupa de sacerdote como sacerdote nas celebrações de Páscoa? Quem fez isso, pastor, está mais tempo na igreja? Ele sofre mais, é mais difícil para ele, mas para mim que cheguei agora, para o outro que chegou agora, não é tão difícil, pastor. Só que não. É difícil para todos. Por quê? E aí eu coloco aqui embaixo para você entender isso. É uma visão que a gente tem que ter a respeito de religião. Olha a frase abaixo. As religiões, em suas diferentes formas de expressões e divindades, todas têm algo em comum. Todas. Conquanto as suas diferenças, todas têm algo em comum. Sejam católicos, sejam evangélicos, sejam as religiões de matrizes africanas, seja o espiritismo, seja o budismo, o hinduísmo, seja as religiões indígenas e todo tipo de religião que vier na tua cabeça. Conquanto cada uma tem o seu rito, tem a sua liturgia, crê na sua divindade, todas essas têm algo em comum. O que todas essas têm algo em comum? Depois você pode pesquisar durante a semana na sua casa, em livros de história, ou então lá no Google, se quiser. Todas têm em comum esses 7 pontos aqui, ó. Dá uma olhada aqui embaixo. 1. Todas têm em comum um espaço sagrado. Todas têm em comum um dia sagrado. Todas têm em comum um sacerdote ou sacerdotes, que os enxergam como mediadores.
Todos têm em comum o leigo, que é o povo em geral. Todos têm em comum os ritos, a liturgia. Todos têm em comum símbolos. Todos têm em comum divindade. Exemplo. Quando você olha para o povo de Israel, vamos para trás. E Deus fala assim, adorarás tão somente ao seu Deus. Não há outro Deus além de mim. Por que Deus está falando isso através de Moisés para o povo de Israel antes de entrar em Canaã? Porque eles vão entrar lá e eles vão se deparar com pessoas cheias de religiosidade e com seus deuses. Religião é algo antigo. Não foi sempre o judaísmo e o cristianismo que existiu na face da terra. Paralelamente ao judaísmo e ao cristianismo, outras religiões várias vieram existindo. Aí você procura lá a história das religiões. E a Bíblia já mostra isso. A religião dos caldeus, ali dentro dos caldeus, os jebuseus, os heveus, os heteus, e assim vai. Vamos pegar algumas próximas aqui. Católico. Pastor, como o senhor pode dizer que conquanto há uma diferença na igreja católica com a protestante evangélica? Há diferença. Nós não cremos em intercessores humanos, nós cremos só em Jesus, amém, igreja? Só em Jesus. Nós não temos aqui altares para santos. Sim. Nós não temos aqui a água benzida. Aqui, né? Porque tem igreja evangélica que tem, mas água benta. Mas o que há de igual? Temos uma divindade, assim como eles têm. Temos um rito, uma liturgia, assim como eles têm. Ainda na cabeça de alguns temos um espaço sagrado, assim como eles têm. Ainda na cabeça de alguns temos o dia sagrado, assim como eles têm. Mas o católico está muito próximo, ok. Vamos fazer um exagero aqui, vamos lá para as matrizes africanas, vamos pegar um candomblé, uma umbanda, alguma coisa. Pastor, eu nunca fui nesses lugares, também não, eu espero que você não vá. Mas de repente, se você passar perto, não precisa ter medo, tá? Porque é maior o que está em você do que o diabo está no. Eu morei do lado de um terreno de Saravá. Dona Wanda vai lembrar aqui agora. De balaústra, assim, na época não tinha muro. Tinha muro nas outras casas, nessa casa que eu morei não. Era balaústra. E os tambores e o saravá correndo frouxo. E eu nos meus 8, 9 anos de idade lá na balaústra, assim, curioso, vendo, que é isso? E gente rodando para cá e caindo para lá, e esse negócio acontecendo. E eu tenho tanta convicção que eu era de Deus que nada daquilo me afetou. Porque maior é aquele que está em mim, em nós, do que o diabo está no. Cansei de ver as pirotecnias que aconteciam lá. E pega a galinha preta, sacrifica, mata e tal. Gente bebida, chega no carro, tudo quanto é lado, o troço acontecendo. O que eu via lá, mas depois no livro de história eu fui ler. Eles tinham um dia sagrado para fazer o serviço religioso deles. Eles tinham os sacerdotes deles, que são aqueles chamados Pai de Santo, Mãe de Santo, os líderes espirituais ali. Eles tinham as divindades deles. Zé Pilinta, Chucaveira, tudo mais, os deuses que eles criam. Está entendendo? Aquilo que é comum na religião, eles tinham isso. E eles tinham um povo leigo que chegava cegamente acreditando no sacerdote, o serviço que ia fazer, nas divindades que eles diziam. E eles acreditavam. Você vai para o espiritismo, mesma coisa. Tem o dia deles, tem o líder deles, que é chamado de sacerdote, liderança. Tem até aquele preso atualmente, vou editar o nome aqui por questão ética de processo, né? Tem um presão lá famoso. E qualquer religião na face da terra, você vai ver isso aqui em comum. Por isso que eu digo que não é só quem cresceu no meio evangélico que tem dificuldade de ressignificar a igreja. Você imagina nós com esse tema em qualquer outro ciclo religioso desse? O que estava acontecendo? Meu pai estava morto já. Porque as pessoas não querem pensar, na maioria. Elas não querem mudar o que já está pronto. Elas não querem entender por que elas creem e fazem o que elas estão fazendo. Tá bom, tá gostoso, tá legal, para que mexer? Elas não querem isso. Então a dificuldade é para todo ser humano na face da terra. Porque qualquer um que chega, ou numa igreja batista, ou presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou metodista, ou anglicana, ou luterana, que vem de qualquer outro meio religioso, que a gente costuma dizer que é diferente do nosso, é diferente nessa questão de divindade, nessa questão de rito, de liturgia, mas não é diferente de espaço sagrado, dia sagrado, sacerdote, meio, povo, rito, liturgia, simples, divindade, não é diferente disso. A dificuldade é para todos. Entendeu isso? Claro isso para você, meu irmão, minha irmã?
Agora, dentro da nossa caminhada, Arthur, por favor, volte lá no teclado. Enquanto o Arthur volta no teclado, está no quadrado aí o que eu acabei de falar resumido, né? Todo ser humano em qualquer religião vive essas práticas, essas 7 aqui. Embora de diferentes formas, vivem essas práticas. Ao migrarem de uma religião, crença para outra, mudará em parte ou totalmente o espaço, os ritos, o dia, os símbolos. Se você prestar mais atenção quando você ler novamente as cartas de Paulo, quando Paulo está falando sobre as práticas dos irmãos na comunidade que se reuniam nas casas no primeiro século, você vai ver Paulo trabalhando não apenas com o legalismo judaico, mas com aqueles que vinham das religiões greco-romanas, aqueles que eram adoradores de outros deuses romanos e deuses gregos, que entravam na comunidade cristã, e eles estavam ali crendo em Jesus Cristo, sabendo que Deus Pai o enviou, mas eles também traziam as divindades que eles acreditaram nas outras religiões. Por isso que Paulo chega e escreve não apenas para judeu, mas para ele: olha, não existe dia santo, todo dia é dia de adorar a Deus. É só prestar atenção, a Bíblia ela te mostra isso. Às vezes a gente lê, a gente não consegue captar, a gente passa desapercebido. Já existia essa dificuldade ali naquela época. Outros cânticos que não ipsis literis, né? E a explicação de ipsis literis tem na aula de rodapé para quem precisar melhor, das narrativas bíblicas. São cânticos que falam, está na Bíblia, mas são interpretações livres. É um outro cântico que o povo da antiga talvez cantou, o mais novo não, mas que fala: nesta noite, vamos lá, Arthur? Você vai dar certo da antiga. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei encontro com Deus. Coloquei ponto Deus, não esse ponto você vai errado, tá? É só com Deus. Gostoso, né? Ai que delícia, ai que bacana, ai que lindo, né? Para não falar lindo, que lindo, me arrepiei. Não por causa da voz do pastor, mas porque é música. Gente, eu cantei isso desde a minha infância. E eu acreditei nisso. Eu acreditei. Pastor, não foi bom? Mais ruim do que bom. Porque eu tive que, na minha caminhada cristã, desconstruir esse negócio da minha cabeça. Porque quando eu canto nesta noite feliz, neste santo lugar, eu estou confinando o agir de Deus a um lugar, a uma geografia, e chamando o lugar de santo. Quando eu digo nesta noite feliz, eu estou confinando o agir de Deus nessa noite. É como se eu agendasse: agora o Senhor vem, agora o Senhor faz. Eu marquei um encontro com Deus, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus, e a palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10:31, quer façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Não apenas numa noite feliz, mas também numa noite triste, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, e também no domingo, e em qualquer lugar, em qualquer geografia. Eu quero usufruir, gozar da paz de Deus. Eu não quero esperar domingo à noite para ter encontro com Deus, não, meus irmãos. Se você tem essa expectativa, se liberte dela em nome de Jesus. Você tem tempo ainda. Eu não quero gozar do amor de Deus e da paz dele só no culto domingo à noite. Porque eu já aprendi nas Sagradas Escrituras que não tem espaço sagrado, existe sagrado, crente, salvo, habitação de Deus. Que Deus não se confina em tempos feitos por mãos de homens, mas Deus é livre, e a gente entendeu que Ele é onipresente. Então eu estou para viver isso todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Mas lembrando daquela questão da neuroeducação, e aqui, de uma maneira muito simples, eu fiz isso uma vez, só que eu fiz muito reduzido numa tarde, quando eu conversei com o pessoal de música. Mas você quer ver como isso é verdade? Pega nesta noite feliz, nesse santo lugar, Salmo 122,
e Salmo 84. E separa um grupo de pessoas, 10 pessoas, e canta 2 meses, 3 meses, nesta noite feliz nesse santo lugar, com a amável são os seus tabernáculos, e o Salmo 122, alegria quando me disseram. As outras 10 pessoas, outro grupo, você leva a mesma voz afinada, a mesma musicalidade, para não ter discrepância musical, a mesma qualidade. E você canta canções que falam que Deus é onipresente, que não tem dia sagrado, não tem espaço sagrado. Aí depois de 3 meses você faz uma pesquisa de campo, faz uma perguntinha básica, perguntas básicas aqui, perguntas básicas aqui. Bota esse povo para fazer um debate. Não fica no meio. Você formata a cabeça das pessoas. Elas vão acreditar que tem noite feliz, que tem santo lugar, que tem casa de Deus. Eu só citei alguns cânticos aqui, tem vários. E por isso que a gente vem cuidando sempre dessa questão da comunidade de fé que nós cantamos. Sempre a gente cuida disso. Por quê? Porque a gente sabe dessa verdade, dessa realidade. A gente sabe disso. O quanto isso é poderoso. Hã? Segura o microfone e já abro para você. Só para eu fechar aqui uma última dica minha aqui. Moisés, lá no capítulo, talvez eu vá errar aqui, acho que é Êxodo aqui. Moisés, ele canta o cântico. É óbvio, né, que redundância, né, canta o cântico. Moisés, ele canta narrativas bíblicas, ensinamentos bíblicos para o povo de Israel. Moisés, ele não tinha esse curso aqui de neuroeducação, não sei se mas ele sabia que a música tinha força de influência nas pessoas. Ele era conhecedor de outras ciências do Egito e mais da época. Ele canta um cântico para que o povo assimile a palavra de Deus antes de entrar em Canaã. Ele sabia disso. Davi, ele vai tocar harpa na presença de Saul, atribulado, angustiado, porque Deus sabia da instrumentalidade da música para acalmar o abestado do rei Saul. Nordestinamente falando aqui, não estou xingando ele não, tá? A questão das derrapadas dele. É nesse aspecto que a gente precisa olhar para a história da igreja, quando a reforma protestante aconteceu, o que nós perdemos e o que nós ganhamos. E o que hoje, como igreja, a gente precisa tomar mais cuidado e dar valor. Lutero, Calvino, John Hus, os pré-reformadores, principalmente Lutero, Calvino e Zwingli, grandes reformadores, você sabe como que eles conseguiram fazer a cabeça no bom sentido, conseguiram influenciar bastante gente na questão das teses, das 95 teses, dos 5 pontos do calvinismo e outros pontos da reforma? Sabe como que eles conseguiram fazer isso? Além de pregar, eles contratavam grandes músicos da época para musicalizar o que eles queriam que o povo assimilasse. Boa música, de qualidade, substância, conteúdo, palavra de Deus. Eles conseguiram alcançar um grande número de pessoas muito rápido. Agora hoje, a igreja, por mais que nós tomemos cuidado com a nossa musicalidade, e onde nós tivemos um sarau para provar isso também, a importância disso, de entender o que canta. Não adianta só o pastor cuidar do grupo da música cuidar de ensaiar e trazer musicalidade para a igreja, se você e eu temos liberdade de ouvir qualquer música durante a semana inteira. Aquilo que poderia se fazer antes não dá para fazer hoje, porque hoje a pessoa ouve o que quer, quando ela quer, do jeito que ela quer. O gosto é igual não só musical, mas também de teologia. E no meio evangélico tem teologia boa e teologia péssima, ruim. No meio evangélico tem música excelente, tem música porcaria, ruim sendo cantado. E isso é pesquisa de campo de 2 anos só. Não sabe o que está dizendo. Muita música ruim. E isso vem formatando a religiosidade dos crentes. Com esse é um cuidado, inclusive, que você temos que ter. Nós sabemos o que nós cantamos aqui, mas eu não sei o que você ouve e canta durante a semana. Então, uma palavra para você: filtra mais, cuida mais, seja mais seleto. Não ouve qualquer porcaria, não. Presta atenção na letra. Olha a palavra de Deus. Porque senão daqui a um mês você vai falar: por que eu estou fazendo isso que eu jamais achei que eu iria fazer? Porque o teu cérebro estava ouvindo aquele monte de música fora dos valores cristãos,
E você estava sendo influenciado. E também, entre aspas, valores cristãos. Nós estamos encerrando aqui a aula, mas, por exemplo, por que quando se canta, né? Hoje o culto vai ser maravilhoso, o fogo vai descer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar. Por que a gente não canta esse tipo de música aqui? A gente evita. Porque a gente não ama a igreja? Não. Porque a gente ama a igreja. A gente ama. Porque a gente não quer criar expectativa falsa, mentirosa, que não vai se cumprir na vida das pessoas. Porque quem decide o que vai acontecer no culto, na sua vida, na minha vida, se vai curar, se não vai curar, não são os sacerdotes e os músicos que vão decidir isso. É Deus. Deus não entra na minha e na sua agenda. Nós temos que entrar na agenda de Deus. Nesse aspecto, a fé de muitos tem sido equivocada. Também por essa questão artística, musical. Eu vou abrir ali para o nosso irmão Paulo Henrique, depois nós vamos orar, encerrando a aula. Eu sei que eu não abri muita pergunta hoje, porque eu queria dar esse pit stop aqui para você. Será que é tão difícil de significar assim? Será que é tão difícil mudar assim? Por que é difícil? É difícil para todo mundo, tá? Primeira coisa. E segundo, é difícil porque aquilo que você veio ouvindo e concebendo, e continua ouvindo e concebendo o tempo todo. Eu vou continuar a partir daqui na aula do domingo que vem. Fala aí. Pastor, não, na verdade o senhor acabou de responder. É que eu ia colocar uma questão, e o senhor acabou de dizer, a agenda de Deus. Então, às vezes, o senhor falou, o senhor cantou muito isso, eu também perdi as contas. Mas teve vários momentos especiais que aconteceram dentro da igreja cantando músicas desse tipo, que eu acredito que fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Sim, mas sim. Por que tudo isso? Porque isso era uma agenda de Deus, eu não vi. E você sabe, não, foi interessante, é verdade que você colocou isso. Sabe outra coisa? Isso é a misericórdia de Deus, irmãos. Apesar da má fé de alguns, da boa fé de outros, Deus tem misericórdia. E aquilo que a Bíblia diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que agora a gente está acordando para a verdade, certo? Vamos ouvir uma última música e depois nós vamos orar e encerrar a aula. E continuaremos a partir daqui, tá? Eu vou entrar domingo que vem a partir daqui. A questão de estudo da palavra, da aula. Depois que eu ouço aqui, o que eu faço ou não faço em casa. Por que muito crente já faz 200 anos que está na igreja e aí fala, não, o pastor vai pregar isso de novo, só que se eu parar ele fazer uma sabatina de 6 perguntas, ele não responde a metade. Não responde. Porque ele não estudou e não aprendeu. Ele vai ter uma vaga lembrança. A gente vai entrar nesse aspecto no que vem, porque eu quero que vocês sejam abençoados. Vocês aprendam de fato a palavra de Deus, para que a gente possa ressignificar melhor esse evangelho. Aqui é a casa de Deus. Marcos Almeida, cantando que é a casa de Deus. Eu e você somos essa morada.
somente a pela assistência que nos deu hoje. Eu não sou nada, porque Deus habita em mim. O Arthur já atendeu o meu apelo, a gente vai começar a tirar essa música aí para ensinar os adolescentes jovens. Logo a gente vai cantar essa música. Vamos orar, feche seus olhos. Pai bendito, Tua palavra é lida e exposta essa noite, compartilhada, a questão histórica da Tua igreja compartilhada. E Senhor, diante dessa caminhada que estamos fazendo, de repensar a Tua igreja à luz das Escrituras Sagradas, que o Senhor continue com Tua graça, bondade e misericórdia, iluminando a mente, a alma de cada um de nós. E, ó Deus, toda dificuldade de compreensão, todo medo da mudança, toda insegurança, ó Deus, que seja suprida pela ousadia, pela paz e pela graça do Senhor na vida de cada um que tem estudado conosco. Porque nós queremos, Deus, viver verdadeiramente como essa casa do Senhor. Onde estivermos, por onde passarmos, como homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, assumidos na identidade, na sobriedade, na prática daquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Em todo lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir nessa caminhada. E assim como Paulo disse a Timóteo, ajuda-nos a perseverar e pregar a Tua palavra, apesar das aflições, apesar dos comichões nos ouvidos de muitos. Que o Senhor nos ajude. Ajuda a mim e ajuda os meus irmãos que têm aprendido e te dá a responsabilidade de compartilhar, a nos mantermos fiéis à palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus.